Então, agora está gravando. Nós vamos olhar na 15ª aula Biologia Molecular, que é os imunomarcadores, que eu espero que a professora Jane tenha conversado com vocês, porque habitualmente ela cobra na prova. E nós vamos ver, curiosamente, 2 marcadores nucleares, né? O carcinoma de mama com os receptores estrogênicos e o carcinoma de cólon com a proteína P53. Bom, vocês estão vendo aqui material de mama, em que vocês têm tecido fibra adiposo bastante generoso. A mama, principalmente a mama mais madura, senescente, ela é rica em tecido adiposo. Lembrar que as neoplasias elas predominam nos extremos da idade, mas com um pico, né, na terceira idade, em que vocês veem uma marcação para receptores estrogênicos positivos nucleares, né? Você sabe que o receptor ele pode estar presente no citoplasma, na membrana citoplasmática ou no núcleo. E, eventualmente, como no melanoma, ele pode estar, curiosamente, presente nos 3. É uma coisa bem maluca, de tão estranho que ele é, né? Então, olhando em maior aumento, vocês veem a presença de receptores positivos, e em azul, vocês se lembram, né? Que ele é corado por um tipo de corante especial chamado DAB, de aminobenzeno, que é extremamente tóxico, diga de passagem, é carcinógeno também, né? O DAB. Ele cora de marrom e é contracorado com algum tom de azul. Tá? Então, geralmente é hematoxilina, mas pode ser azul de toluidina ou outro, só para fazer contraste, porque marrom e azul fica bem contrastado. Então, vocês estão vendo os linfócitos aqui, marcando em negativo, e as células mamárias, numa lesão bem pouco diferenciada, porque ela não faz estrutura tubular, marcando positivo. Deixa eu ver se tem maior aumento. Tem maior aumento, ó, as células infiltrando. Então, qual é a informação que essa lesão me está me passando, né? Eu sou positivo para receptor de estrogênio. Então, traduz isso para o mastologista, para o gineco que trabalha com mama, né? O colega ginecologista que trabalha com mama. Olha, como eu sou positivo para receptor de estrogênio, eu posso ser manuseada através de bloqueadores desses receptores. Então, o que eu posso fazer? Maneira mais barata de tratar essa paciente. Vocês imaginam? Como é que eu posso bloquear a produção de estrogênio numa paciente normal? Eu ia dizer que o medicamento que normalmente se usa, nesses casos, é o tamoxifeno, né? Tamoxifeno é uma dessas drogas que a gente pode utilizar, mas eu posso começar no nível mais barato ainda, castração, tirar os ovários, porque daí eu acabo com a produção de hormônios do ponto de vista mais importante, que é o ovário, da fonte mais importante que é o ovário. É óbvio, tecido adiposo, periférico, adrenais, elas produzem alguma quantidade de hormônio que pode importar, e eu não vou tirar praticamente tudo, esvaziar a paciente, mas eu posso daí fazer um tratamento adjunto com outras drogas que tenham capacidade antiestrogênica, incluindo outras drogas como o tamoxifeno, que também age sobre vasos, né? Eu posso associar algumas drogas bem interessantes, inclusive utilizadas em tratamento de hanseníase, elas respondem muito bem, que é a talidomida. Não sei se você sabe, talidomida, ele é um bloqueador de proliferação vascular. Só tem um problema, é proibido no Brasil usar em mulher, né? Então, a gente não pode usar no carcinoma de mama, mas pode tentar utilizar em outras neoplasias. Aqui vocês têm um adenocarcinoma de colo, ele é uma lesão moderadamente diferenciada, porque vocês têm uma visão das glândulas irregulares, mas presentes. Vocês veem que algumas aqui parecem um cervo, as gompinhas do cervo, a cabeça, o focinho do cervo, o rabinho do cervo, né? Para não dizer viadinho, mas de um bem bonitinho ali, desenho, né? Vocês têm essa glândula, e vocês veem que tem duas populações, glândulas negativas e glândulas positivas. E aí eu vou perguntar para vocês, quais são as malignas? As positivas ou as negativas? %50 de chance de acertar ou de errar. Eu não sei se essa marcação de P53 é para mostrar que tem P53 e a que não tem é que está mutada, ou se é o contrário. É o contrário do que tu pensou. Diferente daquela em que a positividade era um fator bom naquele estudo, aqui é exatamente o contrário. A positividade é um fator ruim. Tá? Então, essa resposta de sim ou não tem que ser criteriosamente avaliada. Por quê? Porque ela pode indicar um bom ou um mau prognóstico.
Sendo a mesma resposta, sim. Então, vocês têm que não é binário estudo. O estudo ele tem que ser sempre contextualizado. Então, o que significa? O P53, ele habitualmente ele é produzido naquelas situações em que a célula ela apresentou algum defeito de fabricação e ela ou vai sofrer reparo, ou se ela for irreparável, ela vai sofrer morte celular através daquelas vias P16-Inc. Tá? Então, ele é produzido durante muito pouco tempo, máximo 15 minutos ele desaparece. As células normais não expressam P53, enquanto que as células que apresentam positividade, elas demonstram que esse P53 está estranho, porque ele é persistente. E sempre que ele for persistente, ele é defectivo, ele não funciona, ele não serve para nada. Ele deixou de ser delegado para ser o bobo da corte. Tá? Então, é importante da gente ter essa noção do sim ou não. Vocês viram como mudou a resposta? Mudou completamente. Ele é um marcador nuclear, vocês veem as glândulas normais. Olha a diferença das glândulas. Lembra que eu falei que os núcleos, normalmente, eles estão bem em direção à basal, enquanto que os núcleos ficam sobrepostos. Olha aqui como eles estão irregulares. Por isso que essas glândulas não são bem diferenciadas, são moderadamente diferenciadas. Olha que bacana aqui, os núcleos encostando quase no ápice, né, luminal, e a presença de restos celulares e neutrófilos dentro dessa luz, junto a uma glândula normal, sempre com processo inflamatório. Então é bastante interessante, tá? E é importante também lembrar que a professora ela deve ter dado uma lista de marcadores mais importantes. Vocês se lembram que ela deu essa listão na aula? Por que eu estou dizendo isso? Porque ela vai cobrar na prova. Então, por exemplo, como é que eu marco um carcinoma epidermoide? Qual é o marcador? Cito queratinas, né? Se eu quiser marcar um melanoma, S100. Se eu quiser marcar, por exemplo, um tumor neural, eu posso marcar neurofilamentos, né? Então, existem marcadores específicos e essa lista eu sugiro que vocês deem uma olhada, porque eu não sei o que ela pode pedir na prova, tá? A Jane geralmente faz uma prova coerente com o material que ela dá. Então, vocês têm que revisarem as aulas dela, sim, senhor, tá? Não vai ser só do livro, ela vai cobrar algumas coisas que não tem no Robbins, como medicina personalizada, e provavelmente ela peça alguma coisa de tratamento. Tá? Ela gosta de, principalmente, perguntar coisas de adenocarcinoma de colo, como aqueles inibidores de vascularização, que eu nunca me lembro o nome, que tem uns nomes extremamente complicados, certo? Então, essa aula era bastante simples, a gente fica para a revisão. Tá? Então, o que nós temos na revisão? Eu vou seguir a ordem do Robbins, se eu lembrar alguma coisa a mais, como eu lembrei agora da imunofenotipagem, que é o nome correto que se dá à coloração, à marcação imunistoquímica. Pela ordem do Robbins, ali no capítulo 7, ele começa falando sobre as neoplasias, a nomenclatura das neoplasias, que é a tabela 7.1 da página 272, em que ele coloca tecido de origem, se é benigno ou se é maligno. Composto por um tipo celular parenquimatoso, a gente tem tumores do tecido conjuntivo e derivados. Como se chama o benigno do tecido conjuntivo fibromatoso? Fibroma. Como é que é o maligno? Sarcoma. Fibrosarcoma. A gente vai adquirir sarcoma. Se o benigno é lipoma, o maligno é? Liposarcoma. Se eu tenho uma lesão que o maligno é osteosarcoma, como é que é o benigno? Osteoma. Osteoma. E se eu tenho uma que se chama sarcoma de Ewing, como é que se chama o benigno? Não se chama porque não tem. Essa foi uma pegadinha que eu fiz com vocês, tá? E ela nem é um sarcoma verdadeiro. Ele provavelmente é de células mais de linhagem, daquelas células APUD neuropeptídicas. De vasos, a gente tem os hemangiomas e os angiosarcomas. Lembrar que o sarcoma de Kaposi não é um sarcoma verdadeiro, isso é uma pegadinha. A gente ainda usa o Robbins, utilizando a nomenclatura até hoje adotada, de ele ser um sarcoma vascular, mas ele provavelmente ele é uma proliferação para o lado das hiperplasias, por mais incrível que pareça.
Um motivo é que ele não dá metástase nunca, né? Os vasos linfáticos, a gente tem o linfangioma e o linfoangiosarcoma. O mesotelioma, ele tem um padrão incomum, que é uma nomenclatura com uma enganadinha, porque mesotelioma é maligno, né? A gente chama de mesotelioma maligno para enfatizar, e ele não tem um nome adequado, é tumor fibroso mesenquimal, quando se é chamado benigno. Assim como a gente tem o meningioma e os meningiomas invasivos, né? Quais outros tumores, além do mesotelioma e do meningioma, também não recebem nome de sarcoma ou carcinoma e são malignos? Vocês se lembram de pelo menos mais 2? Ou 3? Melhor 3. Um que dá no testículo. Tem o hepatoma, não? Hepatoma não se usa mais, é hepatocarcinoma, tá? Isso já está modificado. Hepatoma é um termo antiquado. O correto é chamar de hepatocarcinoma. Hepatoma não quer dizer nada, né? Até porque a gente chama de adenoma hepático, na verdade, ao invés de hepatoma. Como é que é o nome do tumor de testículo que parece benigno, mas não é? Seminoma. Como é que é o que dá nos linfócitos e são circulantes? É de sangue. Leucemia, com equivalente nos linfonodos, desculpa, no sangue, o equivalente dos linfonodos. Linfoma. E o terceiro é o melanoma, que os americanos chamam de melanoma maligno, o que eu acho uma bobagem, porque não existe melanoma benigno. Os melanomas são sempre malignos. Então, vocês têm que lembrar que mesotelioma, meningioma, seminoma, linfoma e leucemia, que a gente estuda junto, e melanoma, eles têm essa pegadinha. A gente tem as relacionadas, então, às células de origem epitelial. Então, a gente tem o papiloma de células escamosas e o carcinoma de células escamosas, também conhecido como carcinoma espinocelular, também conhecido aqui no Rio Grande do Sul, em especial, como carcinoma epidermoide. A gente tem um tumor relacionado ao folículo piloso, que recebeu um infeliz nome de carcinoma basocelular ou de células basais, a qual ele não tem nada a ver com as células basais interanexiais. Ele é um tumor originado no folículo piloso. Vocês podem ter as lesões relacionadas às estruturas ductais, tubulares, glandulares, né? Que a gente vai chamar de adenoma benigna e adenocarcinoma quando for maligna. Se essa lesão for uma lesão benigna e cística, como é que eu chamo? Vocês lembram? A Jane gosta de perguntar isso. O que a gente coloca na frente do adenoma para dizer que é cístico? Cisto adenoma. E se for maligno, cisto adenocarcinoma. E se ainda por cima for papilar, cisto adenocarcinoma papilar, de tireoide ou de ovário, que são aquelas lesões que têm os corpos samomatosos que eu falei lá no meu bloco 4, que vocês nem se lembram mais. Tá? E assim por diante. Eu não vou entrar em cada uma. Vocês têm ali várias lesões para trabalharem, certo? Então, a gente tem a nomenclatura como o primeiro item, e o segundo item são as características que dividem as neoplasias benignas e malignas. Então, por exemplo, quanto à diferenciação e anaplasia, o que caracteriza a benigna da maligna? A maligna é bem ou mal diferenciada? Mal. A benigna. A benigna geralmente é bem diferenciada. É bem diferenciada, que a gente tem o leiomioma, que tão perto tu chega da árvore que tu perde a noção da floresta, enquanto que a maligna, ao contrário que a gente tinha falado, ela é pouco diferenciada e ela pode apresentar um grau tão severo, tão acentuado de displasia, que é essa falha de transformação que busca a memória lá atrás embriológica. Trago as lembranças de que eu era da música do Milton de Nascimento, né? E vocês não conhecem, mas é um grande compositor mineiro. Ele vai começar a sofrer uma desdiferenciação tão grande que a gente chama isso de anaplasia. Então, a perda de diferenciação é chamada de displasia, e quando ela chega no total, na totalidade da feiura, ela vai ser chamada de anaplasia. Na anaplasia, essa falta total de diferenciação é considerada uma marca de malignidade. Tá? É muito excepcional. Eu vou dizer que isso não é exceção. Há exceções.
Dentro das lesões melanocíticas, existe o chamado nevo de Spitz, que é uma lesão benigna e é horrorosa. Mas ela tem um porém, ela só dá em criança. Depois dos 40 anos, tu vai contar nos dedos da mão quantos casos tem publicado por ano. Então, é bem menos comum. O que mais que a gente tem? Pleomorfismo, morfologia nuclear, mitoses, perda da polaridade, outras alterações, todas elas fazem parte daquele contexto da displasia. Se lembra que a gente viu isso na primeira aula? Então, de novo, revisar que a professora vai cobrar. Segundo grande item, invasão local. Se invadir, favorece o quê? Malignidade ou benignidade? Malignidade. Malignidade. É bom responder porque a gente está reforçando. Enquanto que as lesões localmente ali contidas, né, elas vão ser consideradas como benignas. Lembra que eu falei? O papiloma cresce para fora, é exofítico, e o carcinoma cresce para baixo, ele é endofítico. E isso é importante. Há exceções? Há exceções como tudo. Por exemplo, os carcinomas de células renais, eles podem se apresentar bem contidos. E só quando a gente examina, eles têm invasão local. Mas quando eles são pequenos, eles podem estar contidos no parênquima com uma invasão limitada. Enquanto que nevos melanocíticos intradérmicos invadem o derma e são benignos. Então, é irritante, mas sempre tem uma pegadinha e sempre tem um escape, né? Nunca nada, não existe classificação perfeita. Outra situação que a professora deve ter valorizado para vocês. Metástase. Se deu metástase, é benigno ou é maligno? É maligno. É maligno, né? Então é importante porque os benignos não dão metástases. Isso é uma regra de ouro? É uma regra de ouro. Ela é quebrada? Tá, cá entre nós. Pode. Muito eventualmente situações para lá de excepcionais, certo? Mas não vamos falar isso por agora. Eu falo com isso para vocês no 6º semestre, uma pegadinha das melanocíticas muito chata, tá? Mas, por enquanto, e para a prova, deu metástase, é maligno. 2 tumores malignos, um deles extremamente maligno no sistema nervoso central e um da pele, que não dão metástases. Ou, quando dão, são excepcionais. Glioblastoma multiforme, também conhecido como astrocistoma grau 4. Tá? Lembrar que as neoplasias de sistema nervoso central não são chamadas de benignas ou malignas, elas são graduadas. 1 e 2 seriam as mais ou menos benignas e a 3 e 4 as mais ou menos malignas, ou claramente malignas. O problema é com 1 e 2, né? Enquanto que o carcinoma basocelular é um tumor que tem um crescimento local muito lento no início, e ele só vai apresentar metástase se ele embolizar o estroma tumoral, que é uma coisa muito grande. É passar um caminhão por dentro de um buraco de agulha. Quer dizer, é muito difícil, por isso que é excepcional. Voltando ao glioblastoma multiforme, ele sim pode dar metástase, eventualmente, mas quando ele dá, elas são restritas ao sistema nervoso central. Ele não dá para linfonodo, ele não dá para pulmão, ele não dá para fígado, certo? Qual é o órgão que não gosta de aceitar metástase, tem um sistema de proteção próprio? Que é o sítio não gostoso para metástase. Baço, exatamente. Quais são as 3 vias de disseminação de metástase? A professora vai perguntar. Ela vai botar uma questão prática dizendo: o câncer de pulmão dá metástase inicialmente para quais órgãos? Então, por exemplo, qual é a via de disseminação mais comum seguindo os carcinomas? Hematogênico. Linfática ou hemática? Sempre a linfática é a mais comum de todas. E a segunda, que também gosta de disseminação para órgãos sólidos como pulmão e fígado, também é a via preferencial, a segunda via preferencial para as lesões do tipo carcinomas. Os sarcomas, eles são mais caprichosos, né? Eles podem dar metástases para linfonodos e, eventualmente, podem, mas aí bem mais raro, para órgãos sólidos, que seria disseminação hemática ou hematogênica. É que eu não gosto de hematogênica. Hematogênica quer dizer originada no sangue. Ela não é originada no sangue. Ela é originada na neoplasia.
Qual é o conceito de linfonodo sentinela, que é outra questão que a Jane gosta de colocar na prova? Linfonodo sentinela tem a ver com a minha área, melanoma, mas é mais usado para carcinoma de mama. E foi descrito originalmente por um paraguaio, se vocês não sabem. Vocês acham que patologia no Paraguai é atrasada? Não. Foi o cara que deu o conceito que é muito usado na cirurgia. O que é linfonodo sentinela? É o primeiro linfonodo que recebe metástase? Não, né? É o que recebe a drenagem daquela localização. Então, muitas vezes eu vou fazer uma cintilografia com a via de disseminação através de um corante especial, em que eu vou marcar essa via para ver que linfonodo vai ser drenado. Isso acontece muito com tronco, né? Porque se é mama direita, eu sei que ele vai para a axila direita. É muito raro ele ir para o outro lado. Qual é o conceito outro que pode aparecer de skip metástase? Sabe o que é skip, né? Pular. É justamente esse. É uma metástase que pula o trajeto e vai mais adiante. Por exemplo, uma lesão no dorso da mão, ao invés de pegar linfonodo epitroclear, vai pegar axilar ou vai pegar supraclavicular, certo? Isso é importante. Aliás, a gente tem algumas metástases com nomes diferentes, né? Como é que é a metástase? Tem a terceira via, antes de falar dessas vias. Como é que a gente chama a terceira via, que é a menos comum? Acontece, por exemplo, em tumor de ovário e em tumor de estômago. É das cavidades. Das cavidades naturais, também chamado serosas, ou também chamado transcelômica, que é o nome mais antigo e pomposo. Como se chamam as metástases que a gente tem quando o estômago dá uma metástase no ovário unilateral? Eu já falei para vocês. É tumor de alguma coisa, não é? Krukenberg, com 2 Ks, né? K e K. E quando o estômago dá para o linfonodo supraclavicular? Questão de semiologia. Gânglio de... gente, tem que olhar isso aí que a professora cobra. Gânglio de Virchow. Tá? Então, a gente tem características de neoplasias baseadas em diferenciação, taxa de crescimento, que a gente não falou, crescimento é mais rápido nas neoplasias malignas do que nas neoplasias benignas, invasão local e disseminação à distância, que é a nossa amiga inimiga, metástases. A taxa de crescimento ela é maior porque as células proliferam mais, no caso das malignas? Questão que a Jane gosta de botar em prova. Não. Ela é relacionada ao pool mitótico, o número de células que, num determinado momento, elas estão em proliferação. Por quê? Existem casos de adenocarcinoma de pulmão que eles têm um pool mitótico menor que as células pulmonares normais. E aí eles crescem lento, né? E isso vai dar, às vezes, diferença. Epidemiologia do câncer é alguma coisa interessante vocês darem uma olhada, em que existem cânceres mais comuns em homens e mais comum em mulheres. Vocês sabem que existe a lista dos 10 mais, sendo que no Brasil as 2 primeiras disparada em mulher é colo de útero e mama, no Rio Grande do Sul está invertido, e em homem é pulmão e próstata. Tá? Mas outros órgãos, como o esôfago de Barrett, dando adenocarcinoma, que, se eu não me engano, é o que matou o Covas agora em São Paulo, nesse final de semana passado, que foi uma perda trágica, porque ele era um político bem interessante de se acompanhar a carreira, né? Acho que tinha um futuro bem grande, como o avô dele foi um grandão dentro do PSDB. Se fala também ali na lista fatores ambientais e genéticos, em que a gente tem alguns fatores bastante presentes, que a gente já comentou na aula de carcinogênese infecciosa, agentes infecciosos, como o HPV, que vai cair na prova, né? As proteínas E6 e E7, o tabagismo, o consumo de álcool, a dieta, principalmente as dietas pobres em fibras e utilizando alimentos altamente processados, a obesidade por si só, ela está associada, a história reprodutiva, a falha na história reprodutiva, a infertilidade aumenta a chance de câncer de sistema reprodutivo feminino, e os carcinógenos ambientais, que inclui
os compostos ligados ao arsênico, o asbesto, o benzeno, o berílio, os compostos de berílio, o cádmio, os compostos de cromo e níquel, o radônio e o cloreto de vinil, né, que está associado à produção de PVC. É bastante importante porque essas situações elas estão na tabela 7.3 de cânceres ocupacionais e elas vão estar relacionadas a situações bastante comuns, como o arsênico é muito visto no Rio Grande do Sul, ele foi utilizado dentro da agricultura, então a gente ainda tem velhinhos com arsenicismo bastante alto, e uma característica do arsênico é dar ceratoses actínicas, que são aquelas situações ditas pré-malignas na pele, em pele não exposta ao sol, como palmas e solas, que é a marca registrada do arsenicismo. Além da pele, por exemplo, ele vai dar lesões no pulmão. A gente tem também na tabela 7.4 os estados inflamatórios crônicos ao câncer, como o asbesto ou a silicose, relacionados especialmente ao mesotelioma no caso das fibras de amianto, né? Lembrar que o asbesto ou amianto é a mesma coisa. Que outros lugares a gente encontra o amianto, o asbesto, habitualmente, que foi proibido na década de 70 nos países da Europa e nos Estados Unidos. Tanto que em programa, às vezes, de televisão, aparece essa história. Para que o pessoal utilizava? Vocês não conhecem ferro antigo, né? A gente desmontava ferro antigo porque ele tinha umas fibras brilhantes extremamente bonitinhas, assim, um tom de arco-íris. E, na verdade, aquilo é asbesto tóxico, né? A gente não ia chegar nem perto. Então, provavelmente, eu fui contaminado. Mas o pessoal utiliza para fazer isolamento térmico, não só no sentido de calor, como de frio. Então, ele foi utilizado como isolante em casas, né? Além de chumbo na parede, que era tinta branca, né? Quer dizer, vocês têm dois contaminantes ambientais horrorosos, e era utilizado também para fazer o isolamento de submarinos. Então, muita gente de submarino que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial terminou morrendo de mesotelioma maligno no pulmão. O que mais que a gente tem? Predisposição genética, no dano genético e as doenças genéticas, a carcinogênese acelerada. Isso é importante porque vocês vão ter algumas doenças relacionadas a falhas, por exemplo, nos oncogenes e nos supressores tumorais. Nos supressores tumorais, mais importante é lifraumene. E vocês têm, por exemplo, as poliposes intestinais adenomatosas, e que elas aumentam o risco de desenvolver, tanto que algumas delas chegam a 100%, né? Então, é algo bastante importante. Existe uma série de regras para as células se tornarem malignas, que elas envolvem a autossuficiência nos sinais de crescimento, quando elas param de responder aos oncogenes, a insensibilidade aos sinais inibidores do crescimento, em que eles não respondem aos supressores tumorais. Esses nomes todos são ridículos, porque ele não suprime tumor. É um gene que foi feito para controlar o crescimento celular através de sinal inibitório. Metabolismo celular alterado, em que essas células elas fazem uma mudança metabólica para glicólise aeróbica, que é o efeito Warburg, que a professora talvez tenha citado, uma coisa menos dita. A evasão de apoptose, as células se tornam imortais, né, resistentes à morte celular programada. Elas se tornam imortais também pelo potencial de replicação ilimitado, e isso está relacionado aos telômeros e às telomerases. Angiogênese mantida para manter o crescimento, a proliferação, senão elas infartam e morrem, que acontece com neoplasias muito agressivas. Capacidade de invasão e dar metástase, e capacidade de invadir a resposta imune do hospedeiro. Essa é a famosa receita de bolo que a gente tem dentro das neoplasias. E começando lá na etapa 1, a gente tem a autossuficiência nos sinais de crescimento, que são os oncogenes. Então, os oncogenes são criados por mutações nos proto-oncogenes, outro nome ruim, e codificam proteínas chamadas de oncoproteínas, que possuem a capacidade de promover o crescimento celular na ausência de sinais promotores de crescimentos normais. O que a gente tem dentro desse grupo, né? Os fatores de crescimento. A gente tem, por exemplo, que eu vou pegar. Nos fatores de crescimento, a cadeia do PDGF-beta, né? Ele vai acontecer por superexpressão no astrocitoma. A gente pode ter receptores ligados ao KIT,
Não, vamos pegar uma família de receptores mais comuns. O EGF, dos fatores de crescimento, receptores, a gente tem o grupo do ERBB2. O ERBB2 ele acontece por amplificação e ele vai acontecer em carcinoma de mama. E isso é importante porque vocês podem rastrear as mutações no ERBB2 e ver, além de mama, ele dá aumento também de casos de carcinoma de ovário. E frequentemente, várias atrizes que ficaram famosas por fazerem cirurgias bastante amplas de mama, Angelina Jolie, a Christina Applegate, que eu me lembro, essas duas atrizes, antes dos 45 anos de idade, elas fizeram mastectomia radical com esvaziamento axilar, que são cirurgias bastante drásticas, por causa do potencial grande de transformação no futuro, para carcinoma de mama, elas tinham já carcinomas bem iniciais, e porque, no caso da Angelina Jolie, a mãe dela já tinha morrido de câncer de mama, né? Então, elas tinham um histórico familiar positivo. É bom de olhar essa tabela aqui, a 7.5, da página 288. Tá? As proteínas envolvidas na transdução dos sinais, a gente tem o grupo do BRAF. O BRAF acontece por translocação, o correto é chamar BRAF, né? A gente chama de BRAF, mas o nome correto da proteína é porque tem A, B e C. Então, o BRAF ele vai estar relacionado, por exemplo, aos melanomas, enquanto que as do grupo RAS, como o CARRAS, está relacionado ao câncer de cólon, intestino grosso, pulmão e pâncreas, que é um grupo bem importante, bastante comum. Os rearranjos de gene incluem também o grupo do RAS, incluindo o BRAF nos melanomas, as proteínas reguladoras nucleares, como o MYC, né, o famoso CMYC, por translocação no linfoma de Burkitt, e é Burkitt mesmo, não é Burkitt, como falam, e as reguladoras do ciclo celular, as ciclinas, como a ciclina D1, nos linfomas de célula de manto e nos mielomas dentro do grupo das células neoplásicas, ali da linhagem linfohematogênica, né, hematopoética. Eu não vou entrar em detalhe em cada uma delas, mas é bom de dar uma olhada no gene, na ativação do NMYC, a translocação cromossômica no linfoma de Burkitt, na leucemia mieloide crônica, que é o famoso cromossoma Filadélfia, tá? O modelo é bastante interessante, pelo menos associem eles, né? E a gente tem daí os inibidores do crescimento celular, que são os genes supressores tumorais. Essa tabela é um pouquinho mais esculhambada. Ela vai aparecer na página 296, que é a tabela 77. E aí vocês têm talvez a mais importante, é o grupo dos inibidores das vias de sinalização mitogênicas, que é o grupo APC, que é a inibidora da sinalização do WNT, e que vai aparecer naquelas poliposes colônicas e nos carcinomas familiares, que é o que a Jane sempre vai perguntar para vocês. Tá? Esse grupo APC e WNT, ele acontece também no ápice da glândula, né, na parte superior da glândula. Ela deve estar dado isso naquela sequência adenocarcinoma de intestino grosso, que é a famosa sequência de um sujeito chamado Wolgenstein, que para mim ele deveria ter ganhado um prêmio Nobel e não ganhou, não sei por que cargas d'água. Deram para gente que não merecia. O prêmio Nobel de Medicina, se vocês olharem a retrospecto, é muito feio, viu? Até nazista ganhou, lá na década de 30. Os inibidores da progressão do ciclo celular, a gente tem o RB, que é o inibidor da transição de G1 para S durante a progressão do ciclo celular, e ela está associada a uma neoplasia chamada retinoblastoma. E aí o RB, né? E o retinoblastoma familiar. Então, uma coisa curiosa, né? A gente tem a teoria do Knudson, com K, Knudson, né? O K é mudo. O Knudson, ele propôs de que haveria uma alteração quando o paciente já tem o gene defectivo herdado por um dos pais, então seria um soco. E para o paciente que não tem a forma familiar, ele tem que levar 2 socos, 2 mutações. Então, vocês veem, para ter neoplasia, 2 alterações genéticas no RB é suficiente. A pergunta que vocês devem estar se pensando é por que não nasce criança com alteração nos 2 genes? Interessante, né? Porque ela é mortal intraútero. Então, tem que nascer só com uma mutação. Essa teoria dos socos, né, dos impactos, é chamada teoria de Knudson. E a gente tem uma outra, que são os capacitores da estabilidade gênica,
que é o famoso P53 e a síndrome de Li-Fraumeni. Então, eu quero que vocês estudem um pouquinho no livro, Li-Fraumeni e retinoblastoma familiar, tá? Outra coisa, por que o retinoblastoma só dá antes dos 5 anos de idade? Eu perguntei que eu ia falar isso no primeiro bloco, eu disse que eu ia perguntar quando a Jane desse essa aula, ou na revisão. O que a gente tem como adulto? Como é que é o nome da célula da retina? É retinócito. O retinoblasto, ele é uma célula que persiste durante a vida inicial da gente, mas aos 5, 6 anos ela amadurece para retinócito. Então, só dá retinoblastoma porque só tem retinoblasto até os 5 anos de idade, né? Outra coisa que é pouco explicada, tá? Então, é interessante vocês darem uma olhada ali na proteína RB. Os outros conceitos, né? TP53 na síndrome de Li-Fraumeni, pacientes com Li-Fraumeni têm uma variedade muito grande de tumores, incluindo sarcomas em idade muito precoce, tipo 16, 17 anos de idade, carcinomas de mama, leucemias, tumores cerebrais, carcinomas de córtex de glândula suprarrenal. E eles vão envolver isso antes dos 40 anos, frequentemente, e múltiplas neoplasias em sequência, né? E terminam morrendo de uma delas lá pelas tantas. Então, P53 merece olhar os conceitos chaves na página 301. Outros, a gente tem o APC, que é o guardião da neoplasia do cólon, relacionado à polipose adenomatosa colônica, que é um membro da classe de supressores tumorais que funciona através de regulação negativa nas vias de sinalização de promoção de crescimento, e que ele está relacionado a essa via chamada WNT, que possui um papel principal no controle do destino celular, na adesão na polaridade celular durante o desenvolvimento embrionário. Esses pacientes, eles estão relacionados a uma proteína alvo do APC, que é a beta-catenina, responsável justamente pela adesão celular. Tá? A gente tem outras, mas essa é a mais importante, né? Eu não vou entrar nas minhas relacionadas à pele, porque a gente vai ver mais adiante. Então, dá uma olhada nos conceitos chaves, as alterações metabólicas, eu não sei se a professora falou sobre o efeito Warburg, evasão de morte celular através do P53, a gente tem de novo o modelo do Li-Fraumeni, potencial de replicação ilimitado, angiogênese, invasão em metástase, e aí vai ter a cascata de metástase, né? Em que a gente tem uma série de fenômenos que eu vou listar, que envolve a expansão clonal, crescimento, diversificação e a angiogênese, o subclone metastático, ele tem que ter um potencial, senão ele não cresce, a adesão e invasão da membrana basal, a passagem através da matriz extracelular, o intravazamento, entrar para dentro do vaso, a interação com as células linfóides hospedeiras, porque elas podem matar essa célula mesmo que ela penetre o vaso, o êmbolo de célula tumoral, a adesão à distância à membrana basal de novo, com extravasamento, saída para dentro, para fora do vaso, o depósito metastático, a angiogênese e o crescimento final. Quer dizer, vocês têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 etapas. 11 até crescimento, a partir da expansão dos clones tumorais. Ou seja, vocês têm pelo menos 11 etapas para dar errado. E é uma coisa extraordinária como as neoplasias dão metástases, né? Porque elas, em 1 em 1 milhão, elas dão certo. Elas produzem tanta célula maligna que 1 em 1 milhão vai dar certo. E por isso que a gente tem metástase adoidado nas neoplasias avançadas. Então, a gente tem a disseminação, que a gente já comentou, sobre as vias, a evasão da defesa do hospedeiro, papel de estroma nas metástases, eu tinha comentado sobre carcinoma basocelular, evasão de vigilância imunológica, instabilidade higiênica, conceitos relacionados ao processo inflamatório do câncer, com superexpressão de algumas proteínas, as lesões genéticas, em que a gente tem as doenças relacionadas, por exemplo, à neurofibromatose tipo 1 e tipo 2, a síndrome de Lynch. A sequência adenoma-carcinoma, ela é interessante vocês darem uma olhada, porque é a base molecular da carcinogênese em múltiplas etapas. É um modelo que a professora Jane fotografou e colocou na aula de adenocarcinoma colônico. Eu falei, isso aqui é a sequência famosa. Ela é a figura 742 da página 327. É essa sequência em que a gente tem a alteração do APC, APC beta-catenina, Carras,
TP53, telomerases e assim por diante, tá? Até chegar o clone final. Depois a gente tem os agentes carcinogênicos, que a gente já tinha falado sobre os conceitos, carcinogênese física, infecciosa e química, né? E aspectos clínicos das neoplasias. A gente tem efeitos locais e hormonais, em que essas neoplasias elas podem, pelo crescimento, causar ulceração e hemorragia, por exemplo, em esôfago. Isso pode levar a hematêmese, o paciente vomitar sangue até morrer. Eles podem causar compressão e atrofia por compressão ou destruição de tábua óssea, que também acontece, por exemplo, seios paranasais, compressão adenocarcinoma de próstata, causando compressão da uretra prostática. Vocês podem ter a caquexia por câncer. O que é caquexia? Qual é a definição? É que a gente pode chamar isso de uma maneira simples. Não é tão simples, né? Mas de uma maneira simples, como é que a gente chama a caquexia tumoral? É o emagrecimento exacerbado, né? Quando o paciente perde peso além da conta. Isso acontece com perda uniforme de gordura e de músculo magro, quer dizer, não é só a gordura, com uma taxa metabólica basal elevada e com evidência de invasão sistêmica com aumento das proteínas da fase aguda, principalmente qual proteína que pode cair na prova? Fator de necrose tumoral, o antigo TNF-alfa, que agora é só TNF, né? Que essa porção era chamada, inclusive, muito antigamente de caquexina. Esse nome não existe mais, ficou só o TNF. E lembrar que essa situação ela também ocorre nos pacientes com história natural, que é aqueles pacientes não tratados com AIDS. E aí a gente tem o capítulo fantástico das síndromes paraneoplásicas. As síndromes paraneoplásicas têm uma tabela, que também vocês vão ler com muito cuidado, porque ela vai cair na prova, que é a tabela 711 da página 338. Na página 338, a primeira síndrome é justamente a primeira síndrome que foi descrita, que é a síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing, ela acontece em que tipo de tumores? Qual a localização? Vocês se lembram? Essa tem que saber, porque a professora Jane gosta muito desse tumor. Hipófise. O que a Jane trabalha? Qual é a especialidade dela? Vocês se lembram? Jane é patologista de pulmão, então ela gosta de câncer de pulmão, incluindo o carcinoma escamoso e o de pequenas células, através de produção de ACTH extra-hipofisário ou substância similar ao CTH. Depois vocês têm várias outras, mas ela gosta também de citar muito a acantose nigricante, lembrar que a acantose nigricans em latim, mas tem a palavra em português que é acantose nigricante. A acantose nigricante ela acontece principalmente em carcinoma gástrico e carcinoma pulmonar, que dá aquela pele aveludada, em flexuras, como na nuca, nas regiões axilares, nos cavos axilares e nas regiões ignocrurais. Lembrar que a acantose nigricante não é só paraneoplásica, ela ocorre em outras situações, como diabetes mellitus, as alterações de sensibilidade à insulina, né, resistência ao receptor da insulina. Pacientes muito jovens fazem isso por um motivo não bem conhecido, né? E se sabe que essas alterações elas são relacionadas à secreção de fatores de crescimento epidérmico. Essas duas eu gostaria de salientar mais que todas, né? Talvez ela fale sobre a trombose venosa, que é o fenômeno de Trousseau, que acontece no carcinoma de pâncreas através de mucinas que ativam a cascata de coagulação. Talvez até a Raquel tenha falado. E, curiosamente, o Trousseau morreu de câncer de pâncreas. Só a gente não sabe se ele teve o fenômeno dele, né, que ele descreve. Certo? Bom, além disso, nós temos a classificação e o estadiamento, né? A classificação ou graduação é dada em qual base? Como é que eu faço a graduação? Como é que a gente diz um tumor quando ele tem, por exemplo, um adenocarcinoma de estômago, quando ele tem glândulas bem reconhecíveis? Eu vou dizer que ele é moderadamente ou pouco diferenciado.
Ou bem diferenciado? Bem diferenciado, né? Então, a graduação ou classificação é a alteração histológica que o patologista observa. E alguma dessas classificações, elas têm nome, tá? Então, por exemplo, como é que a gente chama a classificação que a gente utiliza para carcinoma epidermoide, em pele, pelo menos? Ou graduação. Brothers, né? Como é que a gente chama as de próstata? Isso não tem no Robbins, por incrível que pareça. A professora não falou disso de classificação? Falou, senhor, mas eu não lembro o nome das tabelas. Tá, então deem uma olhada nisso que classificação cai. Mas assim, ó, o principal, classificação ou graduação, é o bem, moderadamente, pouco diferenciado, indiferenciado, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Quem olha, sou eu. Sou o patologista que está olhando. E o estadiamento, quem é que faz? Como é que se chama a sigla, o acrônimo de estadiamento? Vocês se lembram? Classificação ou estadiamento? Pertence a... Oi? TNM. T de tumor, N de metástase linfonodal e M de metástase via hematogênica ou hemática, né? Então, é importante porque o TNM vai cair na prova sob a forma de alguma questão. Por exemplo, se eu tiver uma lesão escrita T0 ou TIS, N0, M0, a pergunta pode ser assim: essa lesão invade ou não invade a membrana basal? Existe T0? Existe. É o famoso TIS, né? TI. O que quer dizer? Tumor in situ. Então, essa lesão ela é restrita ao epitélio. Por exemplo, o câncer de colo uterino, NIC3, lesão epitelial de alto grau, vocês têm uma lesão intraepitelial sem invasão. Então, ela vai ser chamada T0. E, obviamente, como ela não tem invasão, ela não tem capacidade da metástase. Essa é uma exceção à regra. Vocês têm uma lesão maligna sem capacidade da metástase ainda. Uma outra coisa que a gente não falou em nomenclatura, como é que a gente chama as lesões que não são caracterizadas nem como benigna, nem como completamente benignas, e ainda não tem critérios suficientes para chamar de malignas? Borderline, tá? Isso acontece muito com ovário. Tumor de ovário, ele é frequentemente chamado de tumor borderline, porque ele não acontece em situações nem de benignidade, nem de malignidade. Então, o estadiamento ele pode cair o famoso T0, N0, M0, e pode cair um T4, N2, M0 ou M1. E eu posso dizer assim, se for um câncer de pulmão, ele pode já ter invasão de gradil costal em T4? Quanto mais alto o número, mais invasor ele é, tá? A Jane gosta de perguntar pulmão e mama, então é bom de dar uma olhada nesse aspecto, são modelos que ela deve ter dado em aula. Ela vai dar colo uterino, pulmão e mama, certamente na prova. Não estou dando cola para vocês, eu estou simplesmente falando coisas que são fundamentais. Então, graduação é o bem moderadamente diferenciado e elas têm nome, né? Vocês têm uma série de graduações que vocês vão ficar me devendo, e o estadiamento é o famoso TNM, que ele é geralmente patrocinado pelo American Joint Committee on Cancer, que é o AJCC, que infelizmente na área de pele parou de fazer, né? Só manteve o melanoma e o carcinoma de células de Merkel. Os carcinomas basocelulares dos epidermoides foram solenemente expulsos há 10 anos. Vai lá saber o que eles acontecem. E por final, a gente tem os diagnósticos citológicos, em que existe aqueles diagnósticos de neoplasias malignas indiferenciadas, utilizando a imunofenotipagem, né? A imunofenotipagem é bastante importante, em que a gente tem principalmente esses marcadores, como os marcadores do tipo citoqueratinas, os marcadores de neurofilamento, o S100, os marcadores para P53, receptores de estrógeno e progesterona, tudo isso pode ser utilizado. Obviamente, a lista de classificação de marcadores ela é muito grande,
mas é interessante vocês verem o que a Jane forneceu para vocês, porque baseado nessa tabela pode surgir a pergunta dela. Certo, gente? O que mais faltou? Faltou uma coisa também falar antes de a gente apagar a ligação e eu fazer meu discurso de despedida. Então, o que faltou para a gente? Tá? Faltou falar que existem as neoplasias, que não são neoplasias, na verdade são tumores, que acontecem no ovário e eventualmente no testículo, que são os teratomas, né? Lembra que eu falei? Teratoma é teratoma, não é neoplasia benigna e nem maligna. E quando ele for maligno, ele é sólido, não cístico, e ele vai ser chamado de teratocarcinoma. E os outros são os amartomas e coristomas que a gente estuda junto, que são aquelas lesões malformativas quando produzem algum tipo de tecido habitual do local, cartilagem em pulmão, a gente tem um amartoma, ou cartilagem em mama, a gente tem um coristoma. Certo? Basicamente, estudando isso, vocês têm 99% da prova. Aí, tenho certeza que vocês vão ir muito bem. Então, boa sorte na prova.